Oi, vamos lá para mais uma resolução. O exercício 5 e o exercício 6 são exercícios que ajudam a gente a construir a ideia conceitual que envolve isso daqui, ó, máxima velocidade com que o carrinho consegue realizar essa trajetória, essa curva. Quando a gente fala em curva, ó, não necessariamente a gente imagina, por exemplo, a curva como se fosse aquela curva de um carro quando o motorista vira o volante. Você viu que no fundo existe o que ele quis dizer com curva é porque isso é um pedaço de movimento circular. Mas se isso fosse um carro, por exemplo, um carro de verdade, o cara não precisaria virar o volante para fazer esse pedaço de movimento circular. Então ele está chamando de curva o fato simplesmente dele passar por uma montanha. E talvez você encontre algum exercício que fale de um carro que esteja passando por uma montanha que ele chame isso de curva. Mas não é para imaginar aquela curva do cara virando volante, um caso como esse, né? Motorista de um carro, motorista de um caminhão, não estaria virando volante um caso como esse. Mas tá bom. Então a minha sugestão é, para você realmente construir o conceito envolvendo essa máxima velocidade, faça os exercícios anteriores e a gente, pelo menos os 5, e a gente entende bem melhor o que vai ser feito aqui. De qualquer maneira, bora fazer esquemismo. O primeiro passo, desenhar o objeto, e a análise que a gente faz é no ponto mais alto, que o ponto mais alto é o crítico. Isso eu entendo melhor nos exercícios 5 e 6. Eu analiso o objeto, que é o carrinho de montanha-russa aqui. Você viu que eu desenhei aqui a trajetória circular aqui. Eu sei que o carrinho passa, na verdade, só por um pedaço dela, mas tá aí. Bora desenhar as forças, vai. Desenho a força-peso, já que ele está em um local onde tem gravidade. Não desenho tração, porque não tem fio. Desenho normal, porque ele está apoiado. E aquilo que eu falei em exercícios anteriores, a gente ainda vai analisar o atrito. Mas é para aqueles casos em que a gente imagina o cara virando o volante no carro, no caminhão, que não é um caso como esse, e atrito a gente vai analisar mais para frente. Então, primeira parte do esquema IVO feita. Segunda parte do esquema IVO é orientar. O carro está aqui em cima, o carrinho está aqui em cima, e a gente tem que orientar, fica mais fácil, para o centro da trajetória. Como o centro está abaixo do carro, a gente orienta para baixo, para o centro da trajetória. E aí, na hora de montar a equação, já que o peso está a favor da orientação, vou pôr mais P. O N está contra a orientação, vou pôr menos N. Ó, o N está contra a orientação, por menos N. E isso daqui é a resultante das forças. E de acordo com a segunda lei de Newton, a resultante das forças é igual a MA. Só que a aceleração no movimento circular é a aceleração centrípeta. E aí eu vou reescrever isso, colocar no lugar da aceleração centrípeta V² sobre R. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu não gosto da ideia de memorizar. Não adianta ficar decorando um monte de coisa para casos específicos. É legal entender a ideia. E quando você constrói os exercícios 5 e 6, você percebe que falou em máxima velocidade, é porque esse carrinho está se soltando do apoio. Quer dizer, ele está perdendo aquela força chamada normal. E ela, você pode imaginar que ela é igual a zero, simplesmente, porque vai perder o apoio. Você pode pensar que está quase perdendo apoio, então a normal é 0,000000001 newton, e aí coloca a zero logo, né? Quer dizer, está quase perdendo esse apoio, e aí a normal fica 0,0000001 newton, já põe zero direto. E aí a gente entende melhor isso lá com os exercícios 5 e 6, mas pode imaginar, um carro muito rápido aí, muito rápido, ele vai, se tiver muito rápido, ele vai, uma linguagem simples, ele vai sair voando daí, né? Vai perder o apoio. Tá aí, eu coloquei no lugar do N0, e você viu que no fundo aqui, ó, também risquei aqui, porque ele tá quase voando. Tá bom. Então falou de máxima velocidade, cara, em um caso como esse, já coloca lá o N igual a zero, tá bom? E o que eu fiz para desenvolver essa equação? Ó, reescrevi a equação aqui, só que a normal, ela desapareceu.
já que ele está querendo analisar a máxima velocidade, no lugar do peso eu coloquei m vezes g. Você viu que daqui para cá, no lugar do P, eu pus m vezes g. E aí eu posso cancelar o m dos dois lados. E aí eu sei que ele passou a massa a 500 kg, mas eu percebo que, no fundo, eu cancelando o m dos dois lados, ó, eu nem vou precisar dessa massa aí de 500 kg. Substituir o G10. Olha o G aqui informado aqui. A velocidade, eu também vou substituir por 10. Você entende por quê? 36 km por hora, passando para metros por segundo, divide por 3,6 vira 10. Então a velocidade eu ponho lá 10. Ó. Tem que estar no sistema internacional. Quer dizer, o G vale 10. A velocidade, aqui está a velocidade ao quadrado, fica 10 ao quadrado. E o R de raio é o que ele quer descobrir. 10 ao quadrado é 100. A gente passa o R multiplicando, 10 dividindo, vai ficar R igual a 100 dividido por 10. E 100 dividido por 10 é 10 metros. Está aí a alternativa. Olha aqui a alternativa. E de elefante, 10 metros. Tá bom? É isso aí. Eu não sou de valorizar aquelas equações específicas para cada caso. Eu penso que você resolve isso aqui, ó, rapidinho, aqui, ó. Trabalhando com as mesmas ideias que você já trabalhava, você faz rápido, você não precisa nem escrever essa primeira etapa aqui no fundo, né? Você já está acostumado a pensar já desse jeito. Coloca o n igual a zero em um caso como esse, quando é máxima velocidade, e resolve rapidinho, sem precisar ficar decorando equações, outras equações específicas para cada caso. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima resolução. Saúde e paz, que o resto a gente corre atrás.